Olá pessoal, a partir de agora vamos falar sobre a relação que tem as vísceras e os membros, ou seja, aquilo que a gente controla, os nossos movimentos que são controlados. Então, essas regiões têm vários tipos de conexões e uma das conexões mais importantes é a conexão neural, ou seja, o nervo que sai da coluna, às vezes ele vai para um órgão e também vai para os nossos músculos e também a nível de pele, causando ali uma troca de informações. Tá? E essas informações fazem com que você tenha algum tipo de sensação, seja ela dolorosa ou até mesmo de perca de sensibilidades. Um exemplo disso é a relação do nosso músculo diafragma, ou seja, o músculo que fica ali na parte inferior das nossas costelas e que faz a gente respirar. Esse músculo tem a inervação que sai da nossa região cervical. E essa inervação cervical, ela sai do nosso pescoço, passa pela região da nossa caixa torácica e chega até a parte superior do nosso abdômen, fazendo ali a inervação desse músculo. Por isso que você tem o controle da respiração, ou seja, você respira quando você quiser aumentar a amplitude ou até mesmo diminuir. Porém, você não fica o tempo todo controlando isso. Chega um momento no dia que você, na verdade, a maioria do tempo do dia, você não controla e você continua respirando. Então, esse nervo, além dessa função motora, ele tem uma função sensitiva, ou seja, ele é capaz de levar informação de dor e também de propriocepção. O que seria uma propriocepção? Né? É a relação entre o movimento de um órgão em relação a outro órgão, fazendo com que, se você tem um mau funcionamento de algum desses órgãos, no sentido de movimento, pode causar algum tipo de sintoma à distância. Exemplo disso, se você tem algum tipo de espasmo no diafragma, você sente uma dor pontual, é uma dor mais lateral. Exemplo é, se você, às vezes, está fazendo algum tipo de exercício que há muito tempo não faz, você começa a sentir uma dor lateral. E essa dor é uma dor no diafragma. Pode ser tanto na direita quanto na sua esquerda. E aí você tem que diminuir a sua atividade física naquele momento para essa dor passar. Muita gente coloca até uma folhinha, né, apertando essa região, que dá uma sensação de alívio. Porém, alivia por quê? Você está comprimindo a região do músculo, fazendo ali um estímulo de relaxamento de forma global, com certeza, mas que ajuda em alguns casos. Então, esse nervo que eu estou falando é esse nervinho aqui. Então, ele sai da região de C3, C4 e C5 e desce na nossa caixa torácica, passando também, inervando a região do mediastino, que envolve a parte do pulmão, a parte do pericárdio, que é o que envolve o coração, e chegando até mesmo a muitos órgãos na região abdominal, como o fígado, a região do estômago, o esôfago e também a parte de pâncreas, a parte de até mesmo do baço, ou seja, tudo que dos órgãos que estão acima do nosso umbigo. Então, essa relação entre a região cervical e a região visceral é muito importante. Muitas vezes acontece de que o paciente tem uma dor na região do ombro e essa dor é melhorada quando a gente toca essa região abdominal. Essa relação ocorre devido a esse nervo. Então, observem aqui, o mesmo nervo que desce para a região abdominal, ele também tem ramos que vai para a região do ombro. Ou seja, a informação que vem de baixo para cima pode também causar um sintoma na região do ombro, fazendo com que essa informação ocorra de forma equivocada, fazendo com que a gente acredite que tem algum problema do ombro. Porém, por isso que é importante a avaliação osteopática, sabendo que não teve nenhum impacto, não teve nenhum movimento diferente nesse ombro, por que estaria doendo? Então, isso nos leva a avaliar a região visceral, ou seja, uma região de baixo para cima, para entender qual que é o motivo de estar ocorrendo esse sintoma. Então, essa aqui é a região do diafragma. Observem aqui as nossas costelas, a representação, e foi retirado todos os órgãos. Então aqui tem mais órgãos, tá? Tem o fígado, tem o estômago, tem a vesícula, tem o baço, tem o pâncreas,
mas aqui está somente o músculo diafragma. Esse amarelinho aqui é aquele nervo que eu mostrei para vocês antes. Então ele desce nessa região e vai causar a inervação, vai trazer a inervação, conforme foi dito, fazendo com que esse músculo aqui tenha esse estímulo que você consegue controlar. A gente chama de um estímulo somático, aquele que você consegue ter o controle sobre ele. E também tem um estímulo que vem, que é automático, ou seja, que você não precisa controlar, você não precisa forçar para respirar. Então, se você sentir algum sintoma na região, seja do ombro, do pescoço, e que não teve uma causa aparente, ou seja, você dormiu bem, você não teve um movimento repetitivo, você não teve um movimento forçado, não teve nenhum impacto, então pode sim ser causado por uma dor visceral. Então repare se você até mesmo comeu algo diferente, ou passou mal, né, ou teve algum tipo de infecção há muito tempo que causou uma perca de mobilidade nessa região e que está forçando esse nervo a trabalhar mais, fazendo com que esses sintomas ocorram em locais à distância. Então, estou à disposição para te ajudar nesse sentido de tratamento. Lembrando que se você procurou um tratamento médico e não teve o resultado esperado, então pode ser que a osteopatia te ajude. Dessa forma, o seu problema é de uma causa mecânica e não química. Lembrando que podemos ter problemas químicos que envolvem medicamentos e também a alimentação. Podemos ter problemas mecânicos que envolvem o movimento, seja interno de vísceras ou externo na parte de músculos. E até mesmo problemas da causa mental, ou seja, aquilo que você percebe do ambiente pode afetar o que você sente e você sentir dor por conta disso. Então, no próximo programa, eu trarei para vocês informações do que pode causar uma dor no ombro direito e também uma dor no ombro esquerdo a nível visceral, ou seja, qual desses órgãos leva a informação para o ombro direito e o ombro esquerdo. Não perca, estou à espera de vocês.